noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer e compartilhe com seus amigos e também em todas as redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de estar ativando todas as notificações do canal, tocando o sininho para receber o conteúdo em primeira mão sempre que ele chegar no YouTube. Antes de irmos para nossa história, também quero agradecer a todos vocês que estão sempre aqui comigo e que dão aquele up no canal, ajudando ele a crescer, pois é vocês que são a força do canal. Agora, sem mais delongas, vamos para o relato de hoje, que ele é bem longo e terá várias partes. Vamos lá, galera? Relato, conto ou história? Vocês decidem se acreditam ou não. Eu, Angel Black, sinceramente, eu acredito no sobrenatural, tá bom? Vamos lá? A história de hoje é: Vivi 7 anos na sombra de um lobisomem, parte 1. 7 anos fugindo, 7 anos se escondendo, 7 anos se sentindo observada, 7 anos sem saber se acordaria viva na outra noite. Enfim, essa foi minha vida durante esses 7 anos que relatarei nessa carta. Me chamo Ana Clara, hoje tenho 27 anos e foi no ano de 2014, no meu aniversário de 20 anos, que começou o meu tormento. Na época, eu morava em um pequeno sítio no interior do Paraná e quase nunca saía de casa. Mas no meu aniversário de 20 anos seria diferente. Eu ia me divertir com as minhas amigas. Aliás, como minhas amigas sempre faziam e me falava como era. Mas naquela noite eu saberia como seria. Tinha um salão de baile em uma cidadezinha próxima e 2 de minhas amigas sempre iam lá para se divertir. Ainda mais que a tia de uma delas morava lá. Então, não precisávamos voltar tarde da noite. Poderíamos passar a noite na casa da tia dela, como ela sempre fazia, né, quando ia lá para aquela cidade curtir o baile. Naquele dia qual seria meu último dia de paz, me levantei logo cedinho, ajudei minha mãe a adiantar alguns afazeres do sítio, pois eu não queria deixá-la sobrecarregada de trabalho. Quando era mais ou menos 1h da tarde, um carro me chega buzinando sem parar no sítio. Eram minhas amigas que tinham ido me buscar. Segundo elas, era melhor pegar a estrada durante o dia, pois assim chegaríamos na casa da tia dela a tempo de descansar um pouco para estarmos lindas e maravilhosas para curtir a noite do meu aniversário. Já estávamos quase chegando na cidade, quando um dos pneus furou. Então, tivemos que parar para tentar trocar o pneu furado, mas nenhuma de nós estava conseguindo. Até que avistamos, vindo ao longe, uma Harley na estrada. Logo, aquele motoqueiro da Harley parou e muito gentilmente e com muita facilidade trocou o pneu para gente, rápido. E falou que em troca do trabalho dele, ele queria tomar um cafezinho com a gente em um posto de gasolina na estrada.
logo na entrada da cidade, pois ele era um viajante solitário e já fazia vários dias que ele não tinha um dedo de prosa agradável com alguém. Uma de minhas amigas até perguntou o nome dele para ele, mas ele apenas disse que diria o nome dele só durante o café. Então, ele montou em sua moto, deu um sorriso e disse: "Espero vocês no posto, logo à frente. Não vão me decepcionar, hein?" Em menos de 20 minutos de estrada, já estávamos no posto e ele já nos aguardava, sentado em uma mesinha com 4 cadeiras. Ele estava tomando uma água mineral. Assim que chegamos, ele se apresentou, disse que se chamava Macário e fazia pouco tempo que ele tinha vindo do México para o Brasil e tinha espírito cigano, que não conseguia fixar morada em um só lugar. Enfim, tomamos o café com aquele estranho, conversamos com ele uns 45 minutos, pouco mais, pouco menos. Aí nos despedimos dele, para irmos para casa da tia da minha amiga. Não sei o que deu na cabeça de uma de minhas amigas, de dizer àquele estranho, que a gente comemoraria o meu aniversário naquela noite mesmo no salão de bailes da cidade. Eu particularmente não gostei dessa atitude, nem um pouquinho. Mas ela disse para eu desencanar, pois seria muito pouco provável que veríamos aquele homem de novo. Fomos para a casa da tia da minha amiga. Chegamos lá, já eram umas 17 horas, 5 da tarde, né? Vamos falar no popular. Tomamos um suco bem geladinho de uva. Conversamos um pouco, depois fomos ver um filme. Acabamos dormindo no chão da sala da casa da tia da minha amiga mesmo. Fomos acordar, já era 7 horas da noite. Já fomos tomar banho, né? E começamos a nos arrumar para sair. A tia da minha amiga resolveu ir com a gente para o baile. Ela disse que também precisava se divertir. Não fizemos objeção, pois ela era uma companhia muito agradável de se ter por perto. Afinal, ela não era nem 10 anos mais velha que a gente e ela era muito divertida. Quando chegamos no bailão, demos de cara, sabe com quem? Ele mesmo, o Macário. Ele já tinha reservado uma mesa, pedido bebidas e assim que entramos, ele veio ao nosso encontro. Eu achei ele bem invasivo, mas cumprimentamos ele, né, para não sermos sem educação. Afinal de contas, ele tinha nos ajudado, né? Mas, mesmo assim, explicamos para ele muito educadamente que aquela seria uma noite só de meninas, mas que tinha sido bom revê-lo. Ele disse que entendia, que estava tudo bem, que ele já estava acostumado a ser sozinho e com a ingratidão das pessoas fez um dramalhão. Minha amiga ficou com pena dele e convidou aquele estranho para ficar ali com a gente. Ele, todo espaçoso, se sentou e já estava se sentindo o dono do pedaço. Eu não estava nem um pouco confortável com a presença daquele rapaz ali. Algo nele me incomodava e muito, mas eu não sabia o que era. Bom, não sabia ainda. Saí para dançar e percebi que Macário parecia me observar, a prestar atenção em tudo o que eu fazia. Mas foi na hora que Lucas,
um amigo de infância e vizinho do sítio que eu morava chegou no baile que a fisionomia daquele homem mudou completamente. Lucas entrou sorrindo, me abraçou, me desejou um feliz aniversário e começamos a dançar. Eu gostava muito do Lucas. Macário me olhou com ódio no olhar, me fuzilando. E assim que Lucas saiu para cumprimentar alguns amigos, Macário me puxou bruscamente pelo braço e me chamou para dançar. Meio contrariada eu fui. Durante a dança, ele me disse sorrindo sarcasticamente: "Ué, Ana Clara, essa não era uma noite só de meninas?" Eu o respondi secamente. Afinal, aquele homem não tinha nada a ver com minha vida, né? Eu disse a ele: "Se você, que eu acabei de conhecer, está participando da noite do meu aniversário, imagine que Lucas, que conheço desde criança a vida toda, por que ele não participaria?" Assim que terminamos a dança, ele se despediu de todas nós. Sim, e quando ele foi sair, ele segurou meus pulsos com força mesmo, chegou a ficar roxo e disse que nossa história só estava começando. Eu respondi a ele que não estava não, para mim já tinha acabado. Ele então disse algo que eu não entendi direito naquele momento, mas infelizmente eu entenderia logo mais. Ele disse: "Você vai mudar de ideia quando restar apenas eu em sua vida." E saiu do baile rindo freneticamente. Fiquei com um pouco de medo, com as mãos geladas, até tremendo. Mas logo minhas amigas e Lucas conseguiram me acalmar. E ali no baile ficamos até umas 2 horas da manhã. A tia da minha amiga, vendo que Lucas estava meio alto, para não dizer, bêbado, assim como todas nós, chamou ele para terminar aquela noite dormindo na casa dela, pois era muito arriscado ele ir embora de moto naquele estado que se encontrava. Eu fui com Lucas guardar a moto nos fundos do salão, pois lá do lado de dentro do quintal ninguém a roubaria e assim ele poderia buscá-la no outro dia. Um detalhe que me chamou muito a atenção foi que vi ali naquele quintal também guardada a Harley do Macário. Mas Lucas me acalmou dizendo que talvez Macário também teria preferido não pilotar a moto bêbado. Sorrimos e saímos dali. Começamos a seguir a pé para a casa da tia da minha amiga. As ruas da pequena cidade estavam desertas, não se havia sequer uma viva alma, apenas nós 5 e a neblina da noite. Bom, pelo menos era o que a gente achava até aquele momento. Logo, começamos a ouvir alguns barulhos. Tipo, parecia ter alguém ou alguma coisa nos seguindo. Começamos a andar mais rápido, mas o barulho nos acompanhava. De repente, ouvimos um grunhido amedrontador. E ao olhar para trás, vimos um par de olhos vermelhos brilhando no meio da neblina. Aí, depois disso, tudo começou a acontecer muito rápido. A coisa que estava se movendo na neblina em nosso encalço
começou a rosnar como um cão raivoso e saltou em cima de Lucas, meu amigo. Meu amigo não teve nenhuma chance de defesa, pois o bicho lhe rasgou a garganta com aqueles dentes enormes e atravessou-lhe o ventre com suas garras enormes. Depois, ele ficou em pé como um homem e, sem muito esforço, jogou longe o corpo já sem vida de Lucas. O bicho tinha quase 2 metros de altura. Tinha um corpo forte e peludo. Aqueles pelos pretos e ralos lhe cobriam todo o corpo. Ele tinha cara de cachorro, dentes enormes e uma mistura de baba e sangue do Lucas em seu focinho, e uns olhos vermelhos que faiscavam ódio, e um fedor de carniça insuportável. Era um monstro vindo do próprio inferno, com cheiro de morte, e o pior, estava nos caçando. Começamos a correr como loucas e aquele ser nos seguindo, mas acho que ele não queria nos matar, não aquele dia, pois ele nos deixava pegar uma certa distância e depois quase nos alcançava. E assim foi até chegarmos na casa da tia da minha amiga. Entramos e trancamos tudo, mas aquela besta do inferno só estava começando. Ele farejava por debaixo das portas, arranhava as janelas e as paredes, e juro que aquela coisa andava pelo telhado, fazendo barulhos horríveis nas telhas. A tia da minha amiga ligou para a polícia e assim que ouvimos as sirenes se aproximarem, a coisa desapareceu. Até mesmo um dos policiais disse ter visto a silhueta de um enorme cão adentrando e desaparecendo no meio da neblina. Nós quatro estávamos em choque dentro da casa. Os policiais tentavam em vão nos acalmar. Contamos tudo a eles, mas como nós tínhamos bebido um pouco mais, eles insistiam que o que tinha nos atacado era algum cão de grande porte, que talvez tivesse fugido de alguma propriedade. E como, nós tínhamos bebido além da conta no baile, acharam que a bebida tinha nos feito ver ou achar que tínhamos visto mais do que realmente tinha acontecido. Naquela madrugada mesmo, acharam os restos mortais do meu amigo Lucas e ficou constatado que meu amigo tinha sido morto por um cão de grande porte. Eu não sabia mais o que fazer, nem eu e nem minhas amigas, pois ninguém acreditava que tínhamos visto um lobisomem. Era demais para alguém acreditar. E esse foi apenas o começo dos meus 7 anos de tormento. Sobrevivemos aquela noite, mas muita coisa realmente muito ruim ainda estava por vir. E muito mais depressa do que eu poderia imaginar. Não deixem de ver a parte 2 desse relato. Vamos ao relato então, galera? O relato é: vivi por 7 anos na sombra de um lobisomem, parte 2. Vamos continuar o relato de Ana Clara. Depois de darmos a nossa versão dos fatos na delegacia para os policiais, que julgavam que nós tínhamos confundido um cão de grande porte com um lobisomem, como eles mesmos falaram, devido ao consumo de álcool, eles nos liberaram para ir embora.
Quando saímos da delegacia, a tia de uma das minhas amigas, que também tinha passado conosco essa experiência no mínimo traumática, achou melhor que antes que pegássemos a estrada, fôssemos para a casa dela, tomar um café e nos acalmar um pouco, pois no estado que estávamos seria perigoso dirigir. Mal chegamos na casa da mulher. Meus pais chegaram lá desolados, cheios de preocupação, pois alguém teve a pachorra de ir lá no sítio onde eu morava contar todo o ocorrido para eles. E a pessoa que levou a notícia, para não dizer fofoca, ainda disse que só foi lá contar porque estava muito preocupado comigo. Ainda expliquei a meus pais que eu estava bem, pelo menos fisicamente eu estava bem. Mas eles não estavam para conversa. Praticamente me fizeram entrar no carro e me levaram de volta para o sítio e nem olharam para a cara da mulher que estava comigo. Durante todo o percurso, papai foi falando que eu e meus amigos não devíamos ter bebido e ainda mais saído andando a pé pela madrugada, que nós tínhamos sido imprudentes, para não dizer irresponsáveis e entre outras coisas bem pesadas. Fui ouvindo tudo de cabeça baixa, sem responder nenhum pois no fundo, eu sabia que aquela brabeza toda do meu pai era só preocupação com a minha segurança. Afinal, eu era a sua única filha. Chegando em casa, eu fui tomar um café com minha mãe, pois meu pai ainda estava irritado, muito bravo comigo. E eu estava com muita fome, já era quase a hora do almoço e eu não tinha posto nada no estômago ainda. Naquela noite, fomos para a fazenda vizinha, para o velório de Lucas. Os pais dele estavam inconsoláveis, pois Lucas estava em um caixão lacrado. Só dava para ver o rosto dele por um quadradinho de vidro que tinha na tampa do caixão. Não tinha como não se emocionar, e eu ainda me lembrava de como tudo tinha acontecido. Era quase meia-noite já, e eu estranhava muito minhas amigas não terem vindo ao velório, pois elas presenciaram tudo junto comigo. E nem a tia de uma delas, a que nos acompanhou, apareceu. Afinal de contas, elas estavam junto comigo quando tudo, aquele ataque do bicho aconteceu. Comentei com a mamãe o porquê será que elas não foram, mas mamãe me disse que talvez elas fossem ao enterro de Lucas na manhã do outro dia, que seria no cemitério da cidade. Me acalmei. No restante do velório, aconteceu algo que deixou a todos mais cabreiros e nervosos. Durante toda a madrugada ouvíamos uivo, como se um lobo selvagem rondasse por ali. Esses uivos me deixaram muito nervosa e mais, me faziam lembrar nitidamente a madrugada da noite anterior, quando vimos um monstro dilacerar Lucas. Comecei a me sentir muito mal. Meu peito começou a bater, sabe? Meu coração batia muito forte, aquele tipo de batedeira no peito que fala lá no interior. E meus pais acharam melhor me dar um calmante. E a mãe do Lucas me levou para o quartinho dos fundos para tentar dormir, pois a casa estava toda cheia de gente para o velório. Aí, ela achou que lá seria melhor para eu tentar, dormir um pouco.
Ela me abraçou chorando e me deu um beijo e saiu. Logo, senti meu corpo todo se relaxando. Acho que foi por causa do calmante que deveria ser forte, né? E quando eu estava quase dormindo, comecei a sentir um fedor insuportável de carniça no quartinho. Tentei me levantar, sair correndo dali, mas não consegui. Meu corpo estava mole, mole demais. Fechei meus olhos e juro que senti um bicho me farejando. E pelo fedor que eu senti, eu sabia que era a mesma besta fera que tinha matado o Lucas. Vocês não imaginam o tamanho do pavor que senti naquele momento. Pavor, asco, nojo, repulsa e medo de morrer. Achei que o monstro me mataria ali, assim como fez com o Lucas. Mas não, o bicho lambeu meu rosto e saiu dali. E eu, alguns minutos depois, acabei adormecendo, mesmo estando brigando com o sono. No outro dia, mamãe me acordou cedo, pois logo teríamos que ir para o nosso carro para acompanhar a marcha fúnebre, ou seja, acompanhar o carro funerário que levaria o corpo de Lucas até o cemitério da cidade, onde ele seria sepultado, onde seria sua última morada. Não contei para minha mãe e nem para ninguém o que tinha me acontecido naquela madrugada, pois, assim como os policiais não acreditaram em mim e nas minhas amigas antes por causa da bebida, minha mãe provavelmente também não acreditaria por causa do forte calmante que tinha me dado. Poderia achar que eu tinha delirado e eu tenho certeza do que passei. Então, durante aquela lenta passeata fúnebre de carros até o cemitério, fui torcendo para encontrar minhas amigas lá, pois elas sim acreditariam em mim e juntas íamos achar uma solução. Juntas nós descobriríamos quem era aquele demônio peludo que começou a nos perseguir. Eu ainda não sabia que a besta era o maldito Macário, tá? Voltando ao relato. Quando chegamos no cemitério, vimos que algo muito estranho tinha acontecido por lá, pois o local estava lotado de viaturas e policiais, e alguns daqueles policiais estavam protegendo partes do cemitério que estavam isolados com aquelas fitas amarelas que eles isolam um cenário de crime, sabe? O enterro de Lucas teve que ser feito com alguns policiais nos escoltando, para não ter perigo de algum curioso atravessar a área de investigação policial que estava restrita e, como eu disse antes, cercado por aquela fita amarela. Logo, quando estávamos já saindo do cemitério, minha mãe reconheceu uma mulher que gritava e chorava desenfreadamente com as mãos para cima e de joelhos no chão. Mamãe saiu correndo do nosso carro e foi tentar consolar a mulher, pois, segundo ela disse, ao sair desesperada do carro, a mulher era sua amiga de infância e precisava do ombro amigo dela. Corri atrás da mamãe e, quando cheguei mais perto, fiquei paralisada. A mulher ali, aos prantos, é claro que era amiga da minha mãe, mas era também a mãe de uma das minhas amigas,
das que comemoraram o meu aniversário ao meu lado. No fundo, eu já sabia o que tinha acontecido ali. Então, comecei a tremer antes mesmo de ouvir a mulher começar a dizer, gritando e chorando, para minha mãe me proteger, me levar para longe, pois a mesma fera que tinha matado Lucas na noite anterior tinha atacado a casa dela e arrastado sua filha para longe. E quando amanheceu e o coveiro foi abrir o cemitério, encontrou vários pedaços de mulher espalhados em uma parte de terra do cemitério. E não era só partes do corpo da filha dela, não. Eram também partes do corpo da minha outra amiga e da tia dela também. Ou seja, todos os que comemoraram meu aniversário tinham sido assassinados. Todos eles, não sobrou ninguém. Fiquei em choque. Não conseguia entender como aquela coisa tinha conseguido acabar com todas as minhas amigas e ainda ter ido me apavorar lá no velório do Lucas, sendo que era muito longe da cidade. Um turbilhão de pensamentos e sentimentos tomou conta de mim e eu fiquei catatônica. Não conseguia falar nem andar. Fiquei presa no meu próprio corpo. Estava consciente de tudo o que acontecia ao meu redor, mas sem conseguir falar ou expressar meus sentimentos. Meus pais me levaram para o hospital da cidade, onde fiquei internada por mais de 1 mês em tratamento. E quando saí do hospital, meus pais já estavam de mudança para uma fazenda nos confins do Maranhão, onde fomos morar. Era um bom lugar para se viver até. Papai trabalhava cuidando de gado e mamãe ficava cuidando de mim, que ainda estava catatômica. E assim vivemos por meses. Eu, pouco a pouco, começava a recuperar o controle do meu corpo. Pequenos sinais de melhora, mas já era alguma coisa. Mas o que eu não sabia era que meu pesadelo estava longe de terminar, como contarei na parte 3 desse relato. Meus aterrorizados, e o negócio só esquenta, né? Não percam a terceira parte do relato, tá bom? Agora, sem mais delongas, vamos para a história de hoje. História, conto ou relato, vocês decidem se acreditam ou não. Agora eu, Angel, né? Vocês já sabem, eu acredito no sobrenatural. Vamos lá? Vivi por 7 anos na sombra de um lobisomem. Agora vamos para a parte 3. Já fazia 1 ano e meio que eu estava morando com meus pais no Maranhão. Papai já não era apenas um peão ali. Ele tinha construído uma bela amizade com os donos da fazenda, o senhor Januário e a esposa. Eu já estava bem melhor, graças à fisioterapeuta que o senhor Januário tinha contratado para cuidar de mim. Então, minha mãe, que já não precisava mais passar os dias todo cuidando de mim, começou a trabalhar de cozinheira na casa grande da fazenda. O filho do seu Januário, o André, também se aproximou muito de mim e criamos assim uma amizade muito linda. Sempre que o André não estava trabalhando ou em seu curso de agronomia, ele ia na minha casa me ver, conversar e às vezes nós dois saíamos para andar a cavalo. Enfim, fazíamos muitas coisas juntos
e conforme o tempo passava, nos aproximávamos mais e mais. Já faziam 2 anos que toda aquela tragédia tinha ocorrido no meu 20º aniversário. E pouco a pouco fui deixando aquilo para trás e estava começando a voltar a sorrir. André era um dos principais responsáveis por isso. Bom, ele, a mamãe e o papai, né? André me convenceu também a cursar agronomia, pois, segundo ele, eu levava muito jeito com a agricultura, pois eu amava ajudar os peões da fazenda a cuidar das plantações e era muito curiosa também. Queria aprender tudo sobre a terra, suas propriedades, enfim, tudo. Ele também me disse, em tom de brincadeira, que precisaria de alguém de confiança para ajudá-lo futuramente. Seu Januário adorou a ideia e se propôs a pagar pelo meu curso. Ele até disse ao meu pai que não estava me fazendo um favor, não, e sim estava fazendo um investimento para o futuro. Aceitei de bom grado e já na semana seguinte comecei a fazer o curso. Eu ia com o André para o curso todos os dias. No intervalo, como nós estávamos em salas diferentes, no intervalo nós dois ficávamos juntos e eu gostava muito. Logo, logo, comecei a sentir que o que havia entre mim e André não era apenas uma bela amizade e que sim, aquele sentimento estava evoluindo para algo muito mais intenso. 2 meses depois que eu tinha começado o curso de agronomia, eu e André começamos a namorar. Eu estava muito feliz. Às vezes eu tinha pesadelos com o meu passado, mas quando acordava, via que tinham sido apenas pesadelos. Minha vida era outra. Eu estava feliz. Eu falava isso para mim mesmo toda vez que aqueles pesadelos tentavam me atormentar. Já se faziam quase 3 anos que eu estava na fazenda do senhor Januário. Quase 1 ano de curso e André e eu estávamos noivos. Iríamos nos casar no próximo mês. Posso dizer que minha vida estava perfeita. Nunca imaginei viver tanta felicidade como estava vivendo aqueles dias. Até que um dia, assim, do nada, meu telefone tocou e quando eu atendi, ouvi que tinha alguém do outro lado da linha. A pessoa não falava nada, mas dava para ouvir uma respiração forte e contínua do outro lado da linha, como que se a pessoa quisesse mesmo que eu ouvisse. Perguntei 1, 2, 3 vezes quem era, mas não obtive respostas. Então, muito brava, desliguei o telefone e saí esbravejando pela casa. Contei o ocorrido para minha mãe, mas ela me disse para que eu ficasse calma, pois deveria ser algum moleque ligando aleatoriamente para números que ele nem conhecia para passar trote. Concordei com a mamãe e resolvi não dar atenção ao ocorrido. Afinal, eu não ia deixar um moleque qualquer de rua estragar a minha felicidade. 1 semana depois da ligação, quando eu e André estávamos indo para o curso, passou perto do nosso automóvel em alta velocidade uma Harley, que era idêntica à que eu tinha visto há 3 anos atrás. Mais especificamente, no dia do meu 20º aniversário. A Harley era idêntica à do Macário,
uma pessoa que só me deu azar conhecer. Comecei a tremer e a chorar. André parou a caminhonete sem entender nada e me abraçou, tentando me acalmar. Aí eu contei tudo a ele e ele, muito compreensivo, me disse que existem muitas motos iguais àquela no mundo, que era para eu ficar sossegada, que também esse negócio de uma pessoa dar azar à outra era bobagem, e mais eu estava em outro estado. Seria muito difícil ser a mesma moto. Não fomos ao curso aquela noite. Ele achou melhor me levar para casa e ele ficou comigo até que eu adormecesse. Naquela noite, tive pesadelos horríveis a noite toda e às vezes, quando eu acordava, ouvia uivos e a impressão aterrorizante de que algo horrível estava para acontecer. Acordei tremendo e muito apavorada. Desci correndo para a cozinha tomar um copo d'água para ver se eu melhorava e vi um certo tumulto na frente da casa. Perguntei para minha mãe o que estava acontecendo. Ela me disse que não era nada, mas vi que ela estava nervosa e tentando me esconder alguma coisa. Insisti mesmo para que ela me contasse o que estava acontecendo, e ela, por mais que tentasse me enrolar, vendo que eu não sossegaria enquanto ela não me falasse, acabou me contando o que tinha acontecido. Mas antes implorou para que eu não me apavorasse. Aí ela começou a falar. Ela me disse que algum animal selvagem tinha atacado o cercado dos bezerros e tinha matado vários deles de maneira horrível. Mas não era para eu ficar imaginando coisas, pois com certeza era só um animal com fome. Corri para o meu quarto com o coração saltando para fora do peito e comecei a chorar. Eu estava sentindo no fundo do meu peito que o monstro que tinha destruído minha vida anos antes iria fazer tudo de novo. Mamãe pediu para André falar comigo para ver se ele conseguia me acalmar. Não demorou muito. André chegou e começou a conversar comigo. Ele disse que seria impossível ser o mesmo monstro, pois, como ele tinha me dito um dia antes, eu estava em outro estado, que era apenas um lobo ou uma onça ou qualquer outro bicho do mato que estava com fome. Bom, nem ele nem minha mãe me convenceram, mas para não deixá-los preocupados comigo, fingi ter me convencido. Mas algo no fundo da minha alma me dizia que eu estava certa. Um mês se passou, sem mais nenhum incidente do tipo. Todos estavam sossegados, pois os peões bateram todo o mato ao redor e não acharam o bicho que tinha atacado os bezerros da fazenda. Mas eu, ao contrário de todos ali, não conseguia desligar o meu alerta. E eu tinha razão. Uma noite, no curso, uma moça da secretaria me chamou na sala de aulas, me dizendo que tinha alguém ligando para mim na secretaria, querendo falar comigo. Fui até lá atender, pois poderia ser meus pais ou até mesmo o senhor Januário. Enfim, poderia ser importante. Quando atendi o telefone, só ouvia a respiração do outro lado da linha. Eu perguntei enfesada quem era que estava do outro lado e nada.
Apenas uma respiração ofegante do outro lado. Desliguei o telefone e comecei a chorar, a tremer e acabei desmaiando. Chamaram André. Ele me colocou na caminhonete e me levou para uma farmácia perto do curso. Lá mediram a minha pressão e aí o farmacêutico disse que era aparentemente estresse, mas era melhor ele me levar no médico para fazer alguns exames e confirmar se eu estava doente. Ele me deu um calmantinho natural, aqueles bem fraquinho, e André me levou para casa. No caminho da fazenda, já no meio da estrada, algo parou na frente da caminhonete. André até quis parar e eu gritei histérica para que ele não parasse, mas ele parou. Logo vimos aquele bicho horrível, enorme e peludo, com aqueles olhos. Aqueles olhos vermelhos, era ele, o mesmo monstro de mais de 3 anos atrás. Era o maldito lobisomem. Ele tinha me encontrado. Instintivamente, André acelerou, acertando o bicho, mas a fera mal caiu, já se levantou e começou a correr atrás da caminhonete. Mas, por sorte, conseguimos deixar o bicho para trás. Quando chegamos na fazenda, todas as casas, inclusive a casa grande, estava com as luzes acesas e os peões todos armados e os cachorros soltos. Descemos da caminhonete rapidamente para saber o que estava acontecendo ali. Não que nós já não soubéssemos, só queríamos ter certeza. Seu Januário estava ao lado da minha mãe, que chorava muito. E seu Januário também estava muito nervoso. Mas, mesmo assim, eles nos contaram. Os cachorros começaram a latir enlouquecidos. E o senhor Januário, papai, e alguns peões saíram para ver o que estava acontecendo. Saíram atrás do animal ou pessoa que tinha invadido ali para matar as criações. Mas o que viram foi uma coisa que ia além de qualquer coisa que eles esperavam encontrar. O que avistaram era um bicho preto enorme e fedido, com dentes e garras enormes. De longe, acharam se tratar de um urso que talvez tivesse fugido de algum circo. Mas quando clarearam o bicho com o farolete, viram que o ser horrendo tinha cara de cachorro. Mas o corpo era de homem todo desengonçado e cheio de pelos. Mas o que chamou mais a atenção foram os olhos vermelhos como sangue que refletiam na luz dos faroletes. A fera rasgou 2 cachorros ao meio com as próprias mãos, que tinham unhas enormes. Aliás, unhas não, garras enormes. Começaram a atirar contra a criatura, mas antes de fugir, o ser atacou meu pai brutalmente, que faleceu ali, enquanto seu Januário e os outros homens afugentavam o bicho. Naquele momento, senti meu sangue gelar, minha boca secar e o ódio tomar conta do meu coração. Aquele bicho desgraçado continuava a tirar todas as pessoas que eu amava e não pagava por isso. Eu já não aguentava mais aquilo. Eu não ia deixar o medo me paralisar de novo. O ódio estava me deixando mais forte. Isso teria que acabar. De algum jeito, isso teria que acabar. Consegui juntar forças para consolar a mamãe. 2 dias depois, enterramos o papai no cemitério da cidade.
Depois do sepultamento do meu pai, mamãe passou muito mal. Tivemos que levá-la às pressas para o hospital. E assim que chegamos no hospital, antes de entrar no PS, vi Macário saindo mancando e entrando em um táxi. Quando o médico atendeu minha mãe, eu disse para André esperá-la do lado de fora, que eu ia ao banheiro, mas não fui. Fui até a recepção e pedi para chamarem a prima do André, que trabalhava lá, de enfermeira. Perguntei a ela se um rapaz chamado Macário tinha passado por ali, fingindo não ter visto o maldito saindo. Ela disse que não podia me falar sobre os pacientes por causa da ética profissional, mas insisti muito, dizendo que era caso de vida ou morte, que ela falasse para mim, que o que ela falasse não sairia dali. Então, com muito custo, ela me falou. Ela me disse que o tal Macário tinha chegado lá bem de manhãzinha no dia anterior, todo machucado e, o que era mais estranho, e completamente nu. Ele disse que bandidos tinham roubado-lhe as roupas e tudo o que ele tinha. E ainda, depois de roubá-lo, atiraram nele enquanto ele corria e tentaram atropelá-lo. Por sorte, os tiros pegaram de raspão e o cara que o atropelou não conseguiu bater nele com muita força. Ele também disse para a enfermeira o número da pousada onde ele estava, e a dona da pousada lhe trouxe roupas e alguns documentos. Como ele não estava tão mal, o médico liberou ele naquele mesmo dia de manhã. Agradeci a moça pela informação e, como prometi, não disse nada a ninguém. Bem, não naquele momento. Na volta para a fazenda, minha mãe, medicada, dormia profundamente no banco de trás do carro. André dirigia em silêncio, pois estava visivelmente cansado. E eu estava calada, mas a minha mente estava a mil. Eu já sabia quem era a maldita besta fera e não tinha mais medo nenhum dela. Aquele monstro. Eu ainda não sabia como, mas eu iria me vingar por cada lágrima derramada, por cada ente querido perdido. Não sabia como, mas ia me vingar. Mas isso contarei na parte 4 do relato. Beijos! Agora, sem mais delongas, vamos para a história de hoje? História, conto ou relato? Vocês decidem se acreditam ou não. Agora eu, Angel Black, acredito sim, e muito no sobrenatural. Vamos lá? Vivi por 7 anos na sombra de um lobisomem. Parte 4 e final. Depois que levamos minha mãe para casa, uma ideia fixa ficou martelando em minha cabeça. Descobrir um jeito de fazer o maldito Macário pagar por tudo. Eu tinha que achar uma maneira. Naquela noite, eu não consegui pregar os olhos, enquanto minha mãe dormia profundamente, pois estava dopada de tantos remédios. No outro dia, já de manhãzinha, tomei meu café e fui às pressas falar com o senhor Januário. Contei sobre minhas suspeitas. Contei a ele e, para minha surpresa, ele acreditou em mim. Ele também me disse que há mais de 30 anos antes, ele e o falecido pai tiveram um encontro com um ser bestial como esse.
O bicho tinha atacado a fazenda e ele e o pai e os peões também deram cabo do bicho, mas pagando um alto preço. O pai do seu Januário acabou perdendo a vida durante o embate. E no final das contas, a besta fera, depois de morta, voltou a ser um homem. E era um peão. Sim, um peão que era homem de confiança do pai do seu Januário. E por essa razão, ele acreditou em cada palavra de tudo que eu contei a ele. E naquele momento vimos que tínhamos algo em comum. Nós dois tínhamos perdido nossos pais de maneira horrível nas garras de um maldito lobisomem. Naquele mesmo dia, eu e meu futuro sogro fomos até a cidade com o pretexto de comprar algumas coisas para a fazenda, mas na verdade iríamos na pensão para ver o que descobriríamos sobre o Macário. Durante o percurso até a cidade, comecei a me sentir muito enjoada. O senhor Januário teve que parar várias vezes com a caminhonete para eu vomitar. E quando chegamos na cidade, eu estava mais branca do que cera de vela. Passamos na farmácia, comprei um Dramin e lá mesmo eu tomei. O farmacêutico olhou para mim de um jeito estranho e me aconselhou a procurar um médico. Eu falei que faria isso, iria sim atrás de um médico. E quando eu já estava saindo, ele perguntou-me se eu não queria levar um teste de gravidez. Eu mesmo com pressa respondi, tudo bem, vou levar. Afinal, eu também já não estava descartando a possibilidade de estar grávida. Mas provavelmente aqueles sintomas que eu estava sentindo seria apenas estresse por causa de todas as coisas ruins que tinham me acontecido. Voltei para a caminhonete e seguimos para a pensão. O senhor Januário achou melhor parar a caminhonete em frente a uma loja de produtos agrícolas e que eu ficasse na loja comprando algumas coisas para a fazenda enquanto ele iria na pensão, pois, como o Macário me conhecia, se ele me visse por lá, iria ficar desconfiado e isso o afugentaria. Concordei com o meu futuro sogro e fizemos do jeito dele. Comprei o que precisaríamos, para a fazenda e enquanto eu esperava pela volta do senhor Januário, fiquei conversando com o atendente. Foi quando chegou na loja algumas ciganas para comprar comida para os animais do acampamento. Enquanto algumas delas escolhiam as rações e sementes, uma delas ficou a olhar para mim. Aquilo já estava me deixando incomodada, pois cresci ouvindo coisas nada boas sobre os ciganos, coisas que hoje sei ser preconceito, apenas um preconceito, coisas que se fala sem conhecimento de causa. Então, aquela cigana me olhava e não desviava o olhar de mim. Até que ela se dirigiu a mim e perguntou se ela poderia me dar um conselho. Eu, para ver se ela me deixava logo em paz, disse que sim, pois se eu deixasse ela falar, logo ela ia embora, Então ela segurou a minha mão e encostou no peito dela, na altura do coração, e me disse: moça bonita, você precisará sujar suas mãos para proteger quem vem da luz. Sim, proteger quem vem da luz de quem vem da escuridão. Isso pode ser estranho para você agora, mas logo você entenderá. Depois
de me falar essas coisas, ela tirou de dentro de uma sacolinha de pano surrada uma imagem de Santa Sara, presa em uma fitinha vermelha fininha de cetim, e me entregou. Disse para eu levar sempre aquela medalhinha comigo, e assim que eu conhecesse o que viria da luz, que colocasse no bracinho dele. Isso mesmo, ela disse bracinho no diminutivo, e isso me encucou mais ainda. Aí o senhor Januário chegou e eu fui ao encontro dele. Mas antes que eu saísse, aquela cigana me disse: "Me chamo Flora." "Ah, moça bonita, não somos perigosos, não somos bandidos, só somos almas livres nesse mundo onde todo mundo é preso." Neste momento, eu percebi que ela tinha notado o meu preconceito. Dei tchau para aquela moça que com um lindo sorriso me retribuiu. Depois disso, fui ao encontro do senhor Januário. O senhor Januário disse que conversou com um conhecido dele que morava na pensão há muito tempo, e o mesmo disse a ele que realmente um rapaz chamado Macário ficou hospedado ali por mais de um mês. Mas naquele mesmo dia de manhã ele tinha fechado a conta e ido embora. E esse Macário tinha a mesma descrição que eu tinha dado para o meu sogro. Até mesmo uma Harley ele tinha. Mas tínhamos chegado tarde. Voltamos cabisbaixos para a fazenda, pois não sabíamos onde o maldito estava e nem quando ele iria atacar de novo. Conforme os dias foram se passando, por mais esforço que fazíamos, não sabíamos como fazer para achar aquele infeliz. Nesse meio tempo, o senhor Januário contratou um detetive particular para procurá-lo. Reforçou a segurança da fazenda, levou eu e a mamãe para morar na casa grande e contratou vários peões. Mas aquele maldito parecia ter sido tragado pela terra. Também o meu mal-estar não passava. Então resolvi fazer o teste de farmácia. Não deu outra. Eu realmente estava grávida. André ficou muito feliz com a novidade e no mês seguinte nos casamos. Foi uma cerimônia simples, pois mesmo eu estando feliz com a gravidez e muito apaixonada por André, meu coração estava de luto, porque meu pai tinha morrido e também por todos os outros que aquela besta fera tinha tirado da minha vida. Os meses se passavam e nem sinal do lobisomem. Mas eu não tinha paz. Sempre tinha pesadelos horríveis com aquela criatura roubando meu bebê. Faltando 15 dias para me internar em um hospital da cidade para ter meu bebê em segurança, pois eu não queria ter meu filho em casa, pois minha gravidez tinha sido muito complicada. Meu esposo e meu sogro tinham ido para uma cidade vizinha comprar umas cabeças de gado. E estavam em casa eu, a mamãe, minhas sogras, empregadas da casa e a maioria dos peões que trabalhavam lá. Ouvi o telefone tocar. Fui rapidinho atender, pois achei que fosse meu marido André. Mas quando atendi, ouvi apenas a respiração. A maldita respiração ofegante e pausada. Mas dessa vez eu não demonstrei medo, eu revidei. Eu falei: "Eu sei que é você, Macário, e mais, eu sei o que você é e não tenho mais medo de você. Você vai pagar por todos os que você tirou de mim."
Na hora que acabei de falar, ouvi uma risada sinistra do outro lado da linha. Aí eu desliguei o telefone na cara dele. Mal eu coloquei o telefone no gancho, ele tornou a ligar e dessa vez, quando atendi, ele não sorriu. Ele disse seriamente que eu estava protegida na fazenda, por isso estava falando alto. Mas ele sabia exatamente onde André e Sr. Januário estavam e desligou o telefone na minha cara. Eu entrei em pânico, mesmo com a barriga enorme, corri para fora gritando. Ordenei que todos os peões pegassem os carros da fazenda e fossem atrás do meu esposo e do meu sogro. Apenas um peão não me obedeceu, o velho Agenor. Esse disse que ficaria, pois ele tinha recebido ordens do seu Macário. E mais, ele não deixaria as mulheres sozinhas na fazenda de jeito nenhum. Já os outros peões me obedeceram prontamente e foram atrás dos meus. Assim que os homens saíram, senti uma dor horrível que começava nas minhas costas e terminava na minha barriga. Cheguei a cair no chão de tanta dor. Minha mãe e minha sogra correram para me ajudar e quando me levantei, senti algo escorrendo pelas minhas pernas. Era como se eu estivesse fazendo xixi sem sentir. Depois, minhas pernas começaram a travar. Elas então me levaram para o quarto da empregada, que ficava no térreo, pois eu não conseguiria mais subir as escadas. Aliás, mal eu conseguia andar. Meu bebê ia nascer. Eu estava desesperada, com medo daquele maldito tirar o meu marido de mim, e as dores do parto aumentavam. Quando eram umas 7 da noite, minha filhinha nasceu. Minha mãe cortou o cordão umbilical dela e a levou para dar banho. Logo trouxeram ela para os meus braços. Minha filha era linda, mas ainda não tinha nome, pois eu e André iríamos escolher juntos. André, eu estava com muito medo daquele monstro matá-lo. Já se passavam das 10 da noite e nenhuma notícia do meu esposo e nem do meu sogro, e eu, morta de preocupação, me vi perdida em meus pensamentos, quando um barulho de tiro me trouxe de volta à realidade. Logo após o tiro, ouvi seu Agenor entrando na casa, gritando como um doido para trancarem todas as portas e janelas, pois o demônio se aproximava. Aí eu compreendi as palavras da cigana. Proteger o que vem da luz do que vem das trevas. Eu tinha que proteger meu bebê daquele maldito lobisomem. Tirei a medalhinha de Santa Sara que estava no meu braço e coloquei no bracinho da minha filha. Enquanto isso, as mulheres da casa trancavam tudo. Ouvimos uivos horríveis vindo lá de fora e passadas pesadas do bicho correndo em volta da casa. A besta parecia se jogar contra a porta, querendo entrar. O velho Agenor ficou do lado da minha cama com a arma engatilhada, esperando o bicho entrar. Também ouvimos o maldito matando os cachorros da fazenda que o atacava. Quando ouvimos que a porta estava quase cedendo, ouvimos tiros vindo lá de fora. Graças aos céus, era meu marido e meu sogro, e mais todos os peões da fazenda que colocaram o bicho para correr, mas não conseguiram matar o desgraçado. Ainda bem que meu sogro, assim que os peões o encontraram, percebeu que Macário me armou uma armadilha e eu caí. Desde o início, ele queria arrumar um jeito de deixar a fazenda desprotegida e aproveitou muito bem a oportunidade.
Naquela mesma noite, decidimos, André e eu, que nossa filha se chamaria Flora, como a cigana que nos deu a medalhinha de Santa Sara. Passamos 2 anos sem ter notícias daquele maldito lobisomem, mas nunca baixamos a guarda, nunca tivemos sossego. Mas no aniversário de 2 anos da minha filha Flora, tínhamos ido comemorar na chácara de um amigo da família a festinha. E foi maravilhosa a festa. E quando estávamos voltando, meu sogro sumiu na frente. E nós ficamos bem para trás. E o pneu da nossa caminhonete furou. Andamos o máximo que deu com o pneu mesmo furado, mas não teve jeito, tivemos que parar. André disse para eu ligar para o pai dele e não sair para fora, que eu ficasse dentro da caminhonete com nossa filha enquanto ele trocava o pneu. Eu disse para ele que ele não saísse para fora, que esperasse o pai dele chegar. Mas ele não me ouviu, colocou seu 38 na cintura e foi trocar o pneu. Comecei a sentir um aperto no meu peito muito forte, quando vi a besta fera surgindo sorradeiramente no meio da noite. Buzinei! André se virou e deu 2 tiros naquele ser odioso. Mas, ao contrário das outras vezes, o bicho não recuou. Eu vi aquela besta de olhos vermelhos indo para cima do meu esposo. Me lembrei, naquele momento, das palavras da cigana, que eu teria que sujar minhas mãos para salvar o que veio da luz. Abri a porta da caminhonete. Minha filhinha aquele monstro não mataria. E vi aquilo em cima do André. Olhei para o chão e vi a chave de rodas. Sem pensar direito, eu peguei e com todas as minhas forças enfiei a parte que parece com uma chave de fenda nas costas daquele bicho medonho que estava entretido atacando o meu marido. O bicho começou a urrar e tentar tirar aquilo fincado nas costas dele. Naquele momento, vi o revólver de André no chão e eu, que nunca tinha tirado em minha vida, mirei naquela besta e atirei todas as balas restantes naquele ser infernal que caiu no chão com a cabeça arrebentada. Corri para ver como André estava, e ele estava perdendo muito sangue, mas estava vivo. Meu sogro Januário logo chegou com minha mãe, minha sogra e alguns peões. Ele mandou que minha sogra e o velho Agenor levassem André para o hospital e que minha mãe e mais 2 peões levassem a minha filha Flora para casa. Eu e meu sogro e mais 2 peões de confiança ficamos. Jogamos gasolina no corpo do Macário, que já tinha voltado à forma humana com a cabeça arrebentada. E tacamos fogo. Depois disso, os peões fizeram um buraco muito fundo e enterramos aquela besta fera bem fundo em meio a uma plantação. Já se passaram 6 meses desde então. Meu sogro vendeu aquelas terras e hoje vivemos em uma fazenda no interior de São Paulo. Eu, André, nossa filhinha Flora e toda a família. Também os empregados da fazenda vieram todos com a gente. Levamos uma vida boa e sem a sombra do maldito lobisomem. E para lhe ser bem sincera, espero que nunca mais um bicho desse cruze meu caminho. Aliás, não quero nunca mais na minha vida ver um lobisomem. Tchau, Angel. Obrigado por contar meu relato. E me mantenha no anonimato.
Meus aterrorizados, enfim, acabou o relato. Realmente ele é muito grande e eu achei ele muito interessante. Adorei o final do Macário. Deus o livre, 7 anos perturbando a nossa relatante. E vocês? O que vocês acharam do relato? Deixem nos comentários, tá bom? Você também que quer ganhar um salve? Deixe no comentário que eu estarei dando um salve para você no próximo vídeo. E deixe a sua opinião, pois ela é muito importante para mim, pois é para vocês e por vocês que faço o meu trabalho com todo o amor e carinho do mundo. Quero agradecer a todos os canais parceiros que me ajudam nessa aventura louca que é o YouTube. Também quero agradecer aos grupos do Facebook que divulgam o meu trabalho. Quero também pedir para vocês que visitem a página Angel Black Contos de Terror lá no Facebook e deixem seu like, pois o seu like tem poder. O seu like ajuda o canal a crescer e muito. Também compartilhem, 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 ajudem o canal a crescer e eu cada vez mais vou me esforçar para trazer conteúdo de qualidade para vocês. Valeu! Hoje matamos as saudades, né? Do relato Vivi por 7 anos na sombra de um lobisomem. Todinho, inteirinho para vocês a coletânea. Agora, no próximo vídeo, vamos continuar a saga de Denise, a licantropa. E temos também a história de outro licantropo inédito para ir ao ar também. Estamos cheios de conteúdo muito bom aqui, ó. Vocês vão adorar, tá bom? E boa noite, meus aterrorizados. E tenham bons sonhos. Olha, eu amo vocês todos, tá bom? Mua!